Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências na minha exposição. Então, meus caros, esta é a 11ª aula do curso de Teologia Cético-Mística. Estamos tratando do vício da luxúria em seus aspectos teóricos. Talvez seja um nome usado em sentido amplo, já que ainda assim é algo bem prático com a metodologia para se vencer esse vício aí, né? Nos pecados capitais, nesses fundamentos, damos algumas regras para se fugir dos pecados. E a parte mais eminentemente prática é a meditação de como rezar para combater esse vício. Se bem que vamos falar sim de aspectos mais propriamente teóricos. Isso ficou esquisito na primeira aula da luxúria, porque só usamos o Tanqueré e não deu tempo de falar da luxúria na Suma Teológica Secunda Secunda de Santo Tomás, que é onde trata dos vícios da luxúria. Então vamos tratar aqui, né, na questão 153. Mas antes, uma observação. É muito importante que você seja guiado por um diretor espiritual para poder avaliar a sua situação e julgar melhor os casos. Este curso traz alguns direcionamentos, mas é importante ter alguém para decidir por você, ao menos em algumas situações mais concretas, difíceis e específicas. Nesta aula também, se der tempo, falarei um pouco mais do Tratado da Réplica do Evagrio Pontico. Estamos usando esse autor na meditação, mas queria fazer alguns comentários mais teóricos quanto a esse livro para que vocês entendam melhor sua finalidade. Então vamos lá, questão 153. E também uma outra fonte aqui, né, muito interessante da praxis da psicologia do Martim Etchevarria, muito interessante sobre isso daí. Também farei mais alguns comentários sobre como combater a luxúria, da voz do mundo que citei no outro vídeo. Como falei, esse é um assunto bem amplo, poderia falar muito dele, mas vou fazer só mais uma aula teórica e a próxima será da meditação. Então vamos lá. Do vício da luxúria, questão 153 da Suma Teológica. Em seguida, devemos tratar do vício da luxúria que se opõe à castidade, e primeiro da luxúria em geral, segundo das suas espécies. O artigo 1, se a matéria da luxúria são apenas as concupiscências e os prazeres venéreos. Então é o seguinte, nos pecados capitais, geralmente é mais ou menos a seguinte estrutura. Há umas aproximadamente, vamos colocar em média, 5 artigos. Os primeiros, o primeiro, o segundo, o terceiro, geralmente são quanto à definição. Aliás, o primeiro, né? O primeiro é quanto à definição da luxúria, ou melhor, do vício capital, estamos tratando da luxúria em específico. E Santo Tomás vai analisar opiniões em contrário sobre a definição mais adequada do vício que está sendo tratado. Quanto à segunda, o artigo 2 e 3, alguma questão geralmente ligada também à definição, alguma propriedade, algo mais derivado. Também vai fazer um artigo sobre se o vício em questão é um vício capital. E no último,
se distingue geralmente suas partes. Se no caso dos pecados capitais, as filhas desse mesmo pecado. E na definição de um ato, muito importante tratar de sua matéria. Inclusive, no artigo 1 começa logo sobre a matéria da luxúria. E, enfim, como vocês já devem ter visto em outras aulas, eu mais parafrasearei as objeções e as respostas. A solução eu direi mais literalmente, mas ainda assim fazendo alguma paráfrase ou outra, alguma explicação ou outra, para que vocês sejam motivados a lerem por conta própria o artigo na Suma Teológica. Eu farei um resumo só para vocês terem uma ideia aí de como Santo Tomás aborda a questão. Então vamos lá, sobre a matéria. Pois de Santo Agostinho que a luxúria apraz de chamar-se saciedade e abundância. Ora, a saciedade diz respeito à comida e à bebida. Então, o que está em jogo aqui basicamente é o seguinte, que há autores, no caso Santo Agostinho, mas tem outros também, que usam luxúria em um sentido mais amplo, envolvendo todo tipo de prazer, da comida, do tato, não necessariamente ligado, prazeres ligados a atos venéreos. Ademais, a escritura diz: o vinho é uma coisa luxuriosa. Então, também ter a autoridade da Sagrada Escritura seria um outro tipo. Bom, eu ia falar que é um uso mais amplo, mas se bem que aqui na Sagrada Escritura São Tomás vai explicar que o vinho é uma coisa luxuriosa pelo efeito que causa, né? Mas para vocês terem uma noção, vão se levantar definições de autores sagrados, da Sagrada Escritura, com uso um pouco diferente. Mas continuemos aqui. Terceira objeção. A luxúria consiste no desejo do prazer sensual. Ora, o prazer sensual não é constituído só pelos prazeres venéreos, mas muito outros. Então, outros tipos de prazeres do tato, até mencionei rapidamente na aula anterior, a posição do corpo, às vezes uma disposição corporal muito mole, digamos assim, pernas cruzadas, a pessoa gosta de ficar deitada em posições muito confortáveis, e isso é um prazer sensual em sentido amplo, que nos nossos dias também sensualidade acabou se especificando no sentido de prazeres venéreos também, mas é sensual aqui usado no sentido de coisas táteis. Mas em contrário, foi dito aos luxuriosos em Gálatas 6,8, que quem semeia na carne colhe a corrupção da carne. Ora, o semear da carne é pelos prazeres venéreos, logo estes são o objeto deles. E como diz Isidoro, chama-se luxurioso quem, por assim dizer, se dissolve nos prazeres. Ora, os prazeres venéreos são os que mais dissolvem a alma do homem, logo a luxúria é considerada tendo por objeto, sobretudo, os prazeres venéreos. Então, basicamente falando que pode ser usado em outros sentidos, mas é mais eminentemente no sentido de sexual por ser o prazer que mais dispersa o homem. E a resposta à primeira objeção, Santo Tomás diz o seguinte: diz que o objeto principal são os prazeres venéreos, decorrendo do que foi dito na solução, porque é o que mais dispersa a alma do homem, e os outros seriam
secundários, né? Os mais leves, aí, esses táteis que falamos. Menciona também a glosa, parece que referente ao Gálatas 5,19, que a luxúria é um certo excesso. O glosa era um comentário feito à Bíblia. Resposta segunda: o vinho é considerado uma coisa luxuriosa, ou no sentido em que em qualquer matéria a abundância conduz à luxúria, ou porque o uso excessivo do vinho dá incentivo ao prazer venéreo. Então, pode ser no sentido amplo de luxúria ou também pela causa dele, né? Que também a gula indiretamente leva, muitas vezes corrobora no vício da luxúria também. Terceira, embora o prazer sexual também o seja em relação a outras matérias, contudo esse nome sobretudo se aplica aos prazeres venéreos, aos quais se refere uma sensualidade especial, como diz Agostinho. Então, por eminência, são atos venéreos, ou seja, pecados sexuais propriamente. Mas, eventualmente, se pode usar também em um sentido mais amplo. No artigo 2, se algum ato venéreo pode se praticar sem pecado. Então, havia a questão de se todos os atos venéreos são pecaminosos. Havia um certo pessimismo quanto a isso da parte de alguns. Então, a primeira objeção diz o seguinte: só o pecado é obstáculo à virtude. E cita Agostinho que nada, Santo Agostinho diz, penso que nada é mais capaz de expulsar a alma viril da sua fortaleza do que as blandícias femininas e o contato sexual. Então, basicamente, diz aqui que os atos venéreos diminuem a virtude, logo, e por só o pecado ser obstáculo à virtude, logo, todo ato sexual pecaminoso. Objeção, depois Santo Tomás vai responder. Segundo, basicamente está dizendo que todo excesso de prazer é vicioso. E o ato venéreo implica um excesso de prazer que absorve a razão a ponto de ela não poder exercer-se, como ensina o filósofo, ou seja, Aristóteles. Terceiro aqui é transmissão do pecado original. Tinha a teoria de Santo Agostinho que teria alguma ligação do pecado original e do nascimento por relação sexual, e que isso só seria possível, diz a objeção, né, que se o pecado for, ou melhor, se o ato sexual fosse pecaminoso em si mesmo. Mas em contrário, aí vai vir a resposta aqui, né? Em contrário, diz Santo Agostinho, respondemos suficientemente aos heréticos se contudo compreenderem não ser pecado ato que não colide com a natureza, nem contra os costumes, nem contra a lei, e se refere ao ato venéreo pelo qual os antigos patriarcas tinham mulher. Logo, nem todo ato venéreo é pecado. Solução: é pecado o ato humano contrário à ordem da razão. Ora, a ordem racional exige que tudo se ordene convenientemente para o fim. Logo, não há pecado quando racionalmente o homem usa de certas coisas, de acordo com o fim para o qual existem, de modo que em ordem convenientes, contanto que esse fim seja verdadeiramente bom. E diz abaixo aqui, né? É um bem excelente porque conserva a natureza humana. E diz Santo Agostinho, o que é comida para a vida individual é o ato venéreo para a vida do gênero humano. Alguns padres se valem dessa imagem que a relação sexual alimenta a humanidade com novos homens.
e basicamente vai dizer que o pecado antes está no fim desses atos, se é contra a razão para a qual foram feitos. E a resposta à primeira objeção diz que há dois modos pelos quais pode haver um obstáculo à virtude. O primeiro é como pecado mesmo, mas há uma outra possibilidade que seria um bem menos bom. Diz Santo Agostinho: assim como era bom que Marta fazia ocupada no ministério dos santos, melhor, porém, procedia Maria, ouvindo a palavra de Deus. Isso daí, inclusive, foi declarado no Concílio de Trento, o estado da virgindade superior ao do casamento. Mas uma coisa ser melhor que a outra não implica que esta outra seja inferior. Resposta segunda. Que o justo meio termo não se funda na quantidade, mas na conveniência com a razão reta, por onde a veemência do prazer que existe no ato venéreo ordenado pela razão reta não contraria o meio termo da virtude. E explica a seguir que o problema estaria no apego aos prazeres. São Tomás explica: pois não é contrária à virtude deixarmos-nos às vezes nos privar do ato da razão por causa de outro ato que praticamos racionalmente. Do contrário, quem se entregasse ao sono iria contra a virtude. Então, se abster da razão por um bom motivo não é contra a virtude. O sono é o mais evidente de todos. Precisamos descansar até justamente para podermos pensar direito. Se não dormirmos bem, depois nossa razão se dispersa. Às vezes também anestesia em doenças, em problemas graves. A pessoa vai fazer uma cirurgia, precisa de uma anestesia, e claro, isso daí é um uso racional. Quanto à objeção do pecado original, parece que mesmo entre autores tradicionais essa tese já não é mais comum. São Tomás, até citando Santo Agostinho, basicamente diz que da tese de que o pecado original se transmite por meio sexual, não decorre que o ato sexual seja em si pecaminoso. Seria apenas um veículo dele, mas não implica pecado no ato sexual. Artigo 3. Se a luxúria relativa aos atos venéreos pode ser pecado. Então começa assim, né? Parece que a luxúria relativa aos atos venéreos não pode constituir nenhum pecado. A primeira objeção é que seria uma excreção natural do corpo, o ato sexual, e que nas excreções, no geral, na emissão de outras superfluidades, como é dito aqui, não há pecado. Logo, nessa em específica também não. Então, apelando ao gênero. Segunda objeção é basicamente a objeção dos liberais de nossos dias, que somos donos do nosso próprio corpo, logo não há pecado. E o terceiro, que todo pecado se opõe a outro, e parece que nenhum se opõe à luxúria, logo a luxúria não é pecado. Mas, o sede contra aqui, mas em contrário a causa tem prioridade sobre o efeito. Ora, o vinho é proibido por causa da luxúria, como diz o apóstolo. E não vos deis com excesso de vinho, donde nasce a luxúria. Logo a luxúria é proibida. Ademais, o apóstolo em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19, enumera entre as obras da carne. Solução: quanto mais necessária for uma coisa, tanto mais deve ser governada pela regra da razão, e portanto, tanto mais viciosa
quanto mais preterir a ordem racional. Ora, a prática dos atos venéreos é sumamente necessária ao bem comum, que é a conservação do gênero humano. Por isso deve ser sumamente regulada pela ordem da razão. E por consequência será vicioso o que nessa matéria se fizer contra tal ordem. Ora, a luxúria por natureza excede o modo racional na prática dos atos venéreos. Logo, e sem dúvida, a luxúria é pecado. Então, para dizer o seguinte, como é um bem para a humanidade, a questão da prole, gerar seres humanos, é preciso que este ato esteja bem regrado. Por exemplo, a fornicação faz que a criança corra o risco de ter um pai, de ter pais que não estão casados, ou seja, sem esse vínculo, a sua educação, o seu desenvolvimento afetivo pode ser gravemente prejudicado. Logo, a fornicação é um grande vício. Então, a resposta à primeira objeção à questão da superfluidade da excreção do ato sexual, o problema é quanto ao fim. Então, quando o fim é vicioso fora desse regramento da razão natural, da ordem da criação dos filhos, da prole, é quando vai contra esse fim que a excreção se torna viciosa. Nas excreções em geral não há esse problema, e por isso que diferem desse outro tipo que estamos analisando aqui. Resposta segunda. Diz o apóstolo falando contra a luxúria: fostes comprado por um grande preço, glorificai, pois, e trazei a Deus no vosso corpo. E depois de Santo Agostinho: o Senhor que governa os seus servos para a utilidade deles e não para a sua, mandou não destruíres pelos prazeres ilícitos o seu templo, que começastes a ser. Então a resposta aqui diz a objeção quanto a o corpo ser propriedade privada do homem, e que só seria pecado se fosse estupro, que seria um dos poucos casos onde a luxúria seria pecaminosa segundo a objeção, de que somos donos do nosso próprio corpo. Então, quem é dono de verdade do nosso corpo é Deus, e Deus manda para o nosso próprio bem. Claro, Santo Tomás não desenvolve muito aqui, deixa a entrever na solução, mas, claro, até por isso é importante uma leitura sistemática da Suma Teológica, pois às vezes no artigo em si ele passa um pouco em alto porque já foi respondido em outro lugar, coisa do gênero. Mas como já explicamos aqui, acho que deu para perceber, pela geração da prole é muito importante que haja um ordenamento da vida sexual. Então, se houver fornicação, corre o risco, para dar um exemplo, de que a criança cresça sem pais, que se separem ou que seja criada numa situação muito instável, onde os pais não estão unidos por laço do matrimônio. Quanto à terceira objeção, que é a do não haver vício oposto à luxúria, São Tomás diz que, como os homens são inclinados aos prazeres, parece que não há vício contrário à luxúria, mas menciona um. Diz que, por exemplo, o homem casado que detesta o uso da mulher, segundo o que está escrito aqui. Ou seja, tem a esposa e não deseja realizar atos sexuais com ela. Seria um vício de insensibilidade. Então está explicando que parece não haver vício oposto à luxúria porque é pouco comum, mas há um vício contrário sim. Artigo 4. Se a luxúria é um vício capital. O quarto discute-se assim: parece que a luxúria não é um vício capital.
Parece que, basicamente, está falando, parece que é uma filha da gula, porque a luxúria é idêntica à imundície, como cita uma glosa a Efésios capítulo 5, versículo 30. E a imundície é filha da gula. Segunda objeção, Isidoro diz que assim como pela soberba a alma se prostitui ao prazer, assim pela humildade o espírito conserva a castidade do corpo. Ou seja, está basicamente falando que a luxúria nasce de um outro. Terceiro, a luxúria é causada pelo desespero, conforme diz o apóstolo, Efésios 4, versículo 19, que se entregam a si mesmo à dissolução. O desespero é uma filha da assídia, como já se estabeleceu. Mas, em contrário, como sempre, Santo Tomás cita São Gregório como autoridade nos vícios capitais. Solução. Como do sobredito resulta, vício capital é aquele cujo fim é muito desejável, a ponto de esse desejo levar o homem a perpetrar muitos pecados, que todos se consideram nascidos desse vício como do principal. Ora, o fim da luxúria é o prazer venéreo, que é o máximo, por onde esse prazer é o mais desejável pelo apetite sensitivo, quer pela sua veemência, quer também pela connaturalidade dessa concupiscência. Portanto, é manifesto que a luxúria é um vício capital. Resposta à primeira objeção. Para certos, a imundícia é considerada filha da gula, é uma certa imundície corpórea, como dissemos, e assim a objeção não vem a propósito. Então, apesar de ser o nome e de haver até uma ligação, é um outro sentido de imundície mais geral. Essa imundície da luxúria é mais específica. Aí fala que a luxúria pode ser causada materialmente pela gula, que lhe ministra matéria corporal, mas não quanto à ideia de causa final. Então, se difeririam pela finalidade. Resposta segunda. Bom, a soberba é mãe de todos os pecados capitais. Isso também é uma constante. E a terceira, dos prazeres da luxúria muito se abstém, sobretudo pela esperança da glória futura, de que o desespero priva. Por isso causa luxúria, porque ele remove o obstáculo, mas não como causa em si dela, o que exigem os vícios capitais. Então o desespero seria a causa da luxúria, em linguagem escolástica, técnica, per accidens, mas não per se. Artigo 5º. Se consideram convenientemente como nascidos da luxúria a cegueira do espírito, a inconsideração, a precipitação, a inconstância, o amor de si, o ódio de Deus, o apego à vida presente, o horror ou desespero da vida futura. Então, oito filhas da luxúria. Como vocês já devem suspeitar, enumeradas por São Gregório. O quinto discute-se assim: parece que se considerem convenientemente nascidos da luxúria, a cegueira do espírito, a inconsideração, a precipitação, a inconstância, o amor de si, o ódio de Deus, o apego à vida presente, o horror ou desespero da futura. Tentem decorar essas filhas aí, muito interessante. A primeira basicamente está dizendo, por exemplo, a cegueira do espírito. Há 4 mais intelectuais que são vícios ligados à imprudência e que não haveria uma conexão direta com a luxúria, por serem de outra matéria, se entendi bem. Segundo, a constância seria mais propriamente da fortaleza, mas a luxúria se opõe à temperança, então não pode ser filha da luxúria. Ademais, o amor de si e até o desprezo de Deus é o princípio de todo pecado, como diz Santo Agostinho. Então, não são convenientemente ligadas à luxúria. E quarto, Santo Isidoro de Sevilha enumera 4 filhos da luxúria: turpilóquio, escurrilidade, ludicridade e o estutilóquio.
Então, logo, a seguinte enumeração parece supérflua. Mas, em contrário, a autoridade de Gregório. A solução: quando as potências inferiores aderem veementemente aos seus objetos, as potências superiores hão de, por consequência, ficar impedidas e desordenadas na prática dos seus atos. Ora, pelo vício da luxúria, sobretudo o apetite inferior, isto é, o concupiscível, veementemente adere ao seu objeto, que é o prazer, por causa da veemência da paixão e do deleite, por onde, e consequentemente pela luxúria sobretudo, as potências superiores, isto é, a razão e a vontade, ficam desordenadas. Então é o seguinte, Santo Tomás vai explicar toda a conveniência dessa divisão, fala dos atos da razão e depois dos atos da vontade, que são aspectos da vontade, melhor dizendo, que são afetados pela luxúria. São 4 os atos da razão na ordem prática. Primeiro, a simples inteligência, que aprende um fim como um bem. Então, o vício oposto a esse é cegueira do espírito. O segundo ato é o conselho sobre os meios que devemos aplicar para a consecução do fim. E é o que a enumeração denomina precipitação, que implica a ausência do conselho, como provamos. O terceiro ato é o juízo sobre o que devemos fazer, que é o chamado em consideração. E o quarto é a ordem da razão sobre o que se deve fazer, que fica impedido pela luxúria. É o que a enumeração se chama inconstância. Confesso que a diferença entre o terceiro e o quarto não ficou bem clara, mas entre os outros acho que deu para entender bem. A simples inteligência que aprende um fim como bem é a cegueira de espírito, então a pessoa nem sequer compreende o fim ao qual é feito. O conselho é sobre os meios que devemos aplicar. O terceiro e o quarto, o terceiro ato é o juízo sobre o que devemos fazer, e o quarto é a ordem da razão sobre o que se deve fazer. Então, os dois se referem ao que se deve fazer concretamente. Agora me ocorreu no meio do vídeo, eu deveria ter consultado o original. Talvez o terceiro aqui seja quanto à segunda operação do intelecto, e o terceiro, com esse ato da razão, pode sugerir o raciocínio das coisas práticas. Mas é uma hipótese, não tenho certeza. Aliás, o primeiro aqui parece ter uma clara associação com a simples apreensão, ou seja, as 3 operações do intelecto. Mas enfim, a luxúria atrapalha a inteligência na ordem prática. E o segundo aí seria os meios para se conseguir esse fim, a disposição sobre o que devemos fazer ou não. Relativamente à vontade, ainda na solução, dela resulta 2 atos desordenados. Um é o desejo do fim, é o que se chama o amor de si, não atinente ao prazer que desordenadamente se deseja, e por oposição, o ódio de Deus, por proibir Deus o prazer desejado. Então a pessoa vira inimiga de Deus por ele proibir o vício. O outro é o desejo dos meios conducentes ao fim. Então está dividindo aqui quanto aos atos da vontade, quanto ao desejo do fim e ao dos meios. E continuando a explicar quanto aos meios, e este se refere ao apego à vida presente, durante a qual queremos gozar do prazer. Então a pessoa passa a temer excessivamente a morte, um parênteses meus, um exemplo, e ao contrário enumera-se o desespero da vida futura, porque quem se apega demasiado aos prazeres carnais não cuida de conseguir os espirituais. A resposta à primeira objeção, que fala que os filhos ou filhas da luxúria são antes da imprudência,
Diz o filósofo, ou seja, Aristóteles, a intemperança destrói sobretudo a prudência. Quanto à segunda, a constância nas causas difíceis e terríveis é considerada parte da fortaleza, mas a constância em nos abstermos dos prazeres faz parte da continência, considerada como inclusa na temperança, como se disse. Ou seja, é um sentido diferente de constância que se determina quanto a matéria, se é difícil ou se é fácil. Uma citação interessante aqui nessa resposta, e contudo também a primeira inconstância é causada pela luxúria por amolecer o coração do homem e torná-lo efeminado. Veja só que interessante. E por fim, aqui na segunda, nem é necessário, como dissemos, que os vícios nascidos do vício capital tenham matéria idêntica à dele. Ou seja, pode ser matéria diferente, né? Até explicando também a primeira, cujos vícios versam sobre a imprudência, que seria uma matéria diferente da luxúria, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. O vício pode estar localizado em outro aspecto, e a luxúria ataca bastante a capacidade racional do homem. Resposta terceira: o amor de si no atinente a quaisquer bens que desejemos é o princípio comum dos pecados, mas o amor é considerado como filho da luxúria especialmente, quando é pelo qual desejamos os prazeres da carne. Então é um amor de si especial. A pessoa teme muitos perigos, tendo em vista o prazer, então é algo determinado. Quanto à quarta, os vícios que Santo Isidoro enumera são certos atos exteriores desordenados, sobretudo ligados às palavras, que podem dar lugar a 4 desordens. Primeiro, pela matéria, por isso enumera o turpilóquio. Turpilóquio é uma palavra que os escolásticos, melhor dizendo, usavam para se referir aos palavrões. A segunda, pela causa, os palavrões aí eu acho que é bem óbvio e evidente, não preciso explicar muito. Segundo, pela causa. É interessante acrescentar que o coração fala daquilo que está cheio, né? Como diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Então a pessoa começa a falar palavrão porque está cheio de pensamentos luxuriosos no coração. Segundo, pela causa, pois a luxúria causa inconsideração e precipitação, há de, por consequência, fazer prorromper em palavras levianas e inconsideradas, o que constitui a escorrilidade, ou seja, falar palavras sem refletir. Terceiro, pelo fim, então, como os luxuriosos só buscam o prazer, prorrompem em vocábulos lúdicos, então palavras libidinosas, voluptuosas, aferradas aos prazeres sensíveis. E quarto, pelo valor das palavras, que a luxúria perverte por causa da cegueira do espírito que produz, e por isso prorrompe em estutilóquios. Estutilóquio vem de estutícia, que, se eu estiver correto, é contrária à sabedoria. Ou seja, a pessoa luxuriosa fica idiotizada e deixa de falar das coisas que realmente importam. Alguns, inclusive, chegam à blasfêmia, né? Porque Deus é o princípio máximo da sabedoria. Deus é a própria sabedoria. E quem vira luxurioso passa a praticar o estutilóquio. Então, meus caros, esta aula ficou longa. Farei alguns acréscimos, mas tentarei ser breve.
Ia falar muito da voz do mundo, das influências dos nossos dias, mas eu vou falar com poucos detalhes. É, por exemplo, difundiu-se a máxima de que não podemos reprimir a sexualidade, que isso causa neurose, mas é importante notar que essa afirmação, essa perspectiva parte já do pressuposto de que a sexualidade não precisa ser ordenada pela razão. Então, por que você reprimiria uma coisa que é sempre boa? Então, vejam que está oculto aí um debate sobre a moralidade dos atos sexuais que devemos fazer antes de começar a falar de reprimir ou não. Porque, como sabemos, isso nunca seria aplicado a ladrões, assassinos. Fala, nossa, não podemos reprimir o assassinato, reprimir o roubo. Se alguém dissesse isso, pensaríamos que essa pessoa está louca, que são crimes evidentes, mas infelizmente isso não ocorre com a luxúria. São imoralidades e quem as pratica acaba ficando cegas, como foi dito, uma das filhas da luxúria, a cegueira do espírito, já não vê mais o fim do homem. Então devemos questionar isso daí. Porque nós reprimimos a sexualidade desordenada para não reprimir o espírito, porque as duas coisas são contrárias. Devemos valorizar a vida no espírito. Isso mesmo até num sentido natural, porque a luxúria atrapalha até mesmo a ciência natural, a filosofia. Os filósofos antigos já tinham notado isso. Aristóteles fala que o incontinente tem dificuldade de usar a sua inteligência. Isso já era observado. E hoje em dia é bem claro que pessoas muito sexualizadas ficam idiotizadas. Então devemos sim reprimir no bom senso a fornicação, masturbação, todo esse tipo de coisa que faz muito mal ao caráter. Não falo nem a saúde, é o caráter mesmo. A pessoa perde o caráter com essas práticas. O que mais? Algumas estratégias para vencer o vício, que eu não mencionei na aula anterior. Atividade física é importante, corrida, alguma coisa aeróbica. Academia, tomar cuidado, que é um lugar que geralmente as pessoas vão mal vestidas. Se for em um horário com poucas pessoas, de preferência sem pessoas do sexo oposto, e praticar exercícios físicos, que isso ajuda bastante. Uma alimentação mais regrada, parece que é uma certa relação sim entre açúcar e sexualidade, esse tipo de alimentação. O álcool, ou seja, né, a gula indiretamente pode estimular a luxúria. O que mais? Não respeitar pecados sexuais, ter desprezo por eles, porque muitas vezes no nosso imaginário há uma aura de respeitabilidade nessas coisas. Hoje em dia tem uma pressão para se considerar a vida sexual como uma grande prática cultural, intelectual, mas não. Muito pelo contrário. Os pecados sexuais bestializam o homem. Temos que perder o respeito por isso. E quem luxurioso acaba se tornando infantil, até pelo que disse Santo Isidoro, a pessoa começa a falar coisas inúteis e sem sentido. Então devemos
ter esse saudável desprezo por esse tipo de pecado. A pessoa que pratica isso daí vira criança. E o que mais? Bom, acho que só para a aula não ficar muito longa, só uma breve introdução ao Evagrio Pôntico, ao Tratado da Réplica. Vamos usar mais na próxima aula, que será da meditação. Evagrio Pôntico falava dos 8 demônios que atacavam o homem, entre eles o da fornicação, que corresponde ao da luxúria. E seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, que foi tentado pelo demônio e respondia ao demônio com palavras da Bíblia, Evagrio Pôntico imagina cada situação, cada tentação e seleciona um versículo da Bíblia para responder à tentação. Por isso é chamado de Tratado da Réplica. Não sei se essa é a tradução mais literal, o título original é Anti-Hetikos, e é muito interessante ver e analisar essas citações, porque a depender do jeito que você cita, você dá um sentido diferente a cada palavra, e ele interpreta muitas vezes num sentido bem espiritual, claro, um sentido válido da Sagrada Escritura, coisas que muitas vezes não pensaríamos. Então, muito interessante esse Tratado da Réplica. É uma tradução em português, recomendo que adquiram. E é isso, meus caros. Para não ficar tão longo, não vou entrar tanto em detalhes. Então é isso. Esta é a aula dos fundamentos teóricos da luxúria, segundo nosso doutor Angélico Santo Tomás. Então rezem por mim, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, sigam nossas redes sociais e rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.